Olá pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui a gente vai aprender a conectar o Excel com o Access. A gente vai criar uma aplicação no Excel que se conecta com o Access, insere informações, edita informações, deleta informações e consulta, ou seja, traz informações do Access para o Excel, tá? Vamos aprender tudo nesse vídeo. É um vídeo completo, porém introdutório. Como assim completo, porém introdutório? É completo no sentido de que você vai aprender a fazer todos esses passos num único vídeo. Introdutório, no sentido de que eu não vou abordar assuntos avançados e técnicos em relação ao banco de dados, tá? Senão seria um vídeo de 5 horas, tá? 10 horas, porque realmente é bastante conteúdo. É um vídeo, é uma aula para aquela pessoa que quer dar o primeiro passo nessa parte da programação no VBA com outros bancos de dados, ok? Então a gente vai fazer tudo num único vídeo. O que a gente vai aprender a fazer aqui? Ó? Eu tenho aqui um arquivo Excel, um formuláriozinho, e eu vou inserir uma informação aqui. Ó. Por exemplo, Júnior, nome Júnior, vou colocar uma data de nascimento para ele, 25 de março de 1994, vou colocar um peso e uma observação. Aqui na observação eu vou colocar exatamente a hora atual, ó, 22h31 e 17 segundos. 22 e 31 e 17 segundos. Por que eu coloquei isso? Justamente para você ver que essa informação vai ser inserida agora. Então eu vou clicar nesse botão, ó, inserido, tá? Aonde que ela foi inserida? Isso aqui não é nada, tá? É só um rascunho. Ela foi inserida aqui, ó, no banco de dados. Eu vou abrir o banco de dados. Eu vou abrir aqui a minha tabela e aqui está a informação que eu inseri, tá? 22, 31 e 17 segundos. Tá? Então isso aqui é o que vamos aprender a construir nessa aula do zero. Tanto é que eu vou pegar esse meu arquivo aqui, ó, que eu tenho criado, e eu vou deletar todos eles dessa pasta, porque vamos criar do zero. Tá? Alguém poderia perguntar, sempre pergunto, por que eu utilizo o Excel e o Access? Não seria mais fácil eu fazer tudo direto no Access, o programa, os formulários? Existe também essa possibilidade, tá? Porém são casos e casos. Vamos utilizar, nesse caso, o Excel com o banco de dados no Access. Porém, uma vez que você entende essa sintaxe, você pode utilizar outros bancos de dados também, com a mesma sintaxe. Por exemplo, eu estou criando um curso, estou desenvolvendo um curso para colocar lá na nossa plataforma, onde vamos criar uma aplicação no Excel que vai se comunicar com um banco de dados na nuvem. Tá? Então, em qualquer lugar do planeta que eu estiver com o meu computador, eu vou conseguir inserir informações pelo Excel que vai aparecer na nuvem. E se outra pessoa estiver em outro lugar, com o mesmo arquivo que eu tenho, se eu mandar uma cópia para essa pessoa, por exemplo, com o mesmo arquivo Excel, quando eu fizer uma alteração aqui, vai aparecer para ela lá também. E se ela fizer uma alteração lá, vai aparecer a alteração para mim. Então, isso é interessante para quem tem empresa, para quem precisa tá sempre mudando de um lugar para o outro, tá? Então, e a sintaxe é exatamente a mesma. A gente só vai mudar ali a parte que faz a conexão com o banco. Ao invés de se conectar com o Access, se conecta direto com o MySQL na nuvem, tá? Que é o banco de dados que a gente vai utilizar nesse curso que eu estou desenvolvendo para colocar na plataforma. Tá? Essa é a vantagem da nossa plataforma, do nosso curso, que uma vez que o aluno compra o curso, ele recebe todas as atualizações de graça, tá? Ele recebe junto sem pagar nada a mais por isso. Então, chega de recados, vamos começar a construir o nosso sistema. Primeira coisa importante, vamos criar uma pasta separada em algum lugar para trabalhar. Então, eu já tenho aqui uma pasta na minha área de trabalho, chamada Excel Access, tá? Aí dentro dessa pasta, a gente vai colocar o banco de dados, o Access, e o Excel também, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, em botão direito, novo, Microsoft Access Database, tá? Então eu coloquei aqui dentro da pasta um arquivo do Access. Eu vou nomear esse arquivo como banco de dados, tá? Vamos criar primeiro o nosso banco de dados, depois o Excel. Vou abrir esse arquivo. Quando você abre um arquivo do Access pela primeira vez, aparece isso daqui. Eu vou clicar em habilitar conteúdo e eu vou inserir uma tabela. Às vezes já aparece aqui uma tabela por padrão, mas como não apareceu para mim, eu vou clicar em criar tabela, tá? Aqui está a minha tabela, ó, tabela 1.
Eu vou clicar nesse botão aqui, ó, modo de exibição, modo de design. Cliquei aqui, vai pedir para eu salvar a tabela. Eu vou salvar com esse mesmo nome, tabela 1, nesse momento não importa. Tá? E aqui eu vou começar a colocar os campos que a gente vai utilizar. O primeiro campo, ele vai ser um campo chamado ID. Aqui onde está código, eu vou colocar ID. Repare que esse campo, ele está marcado com o tipo de dados, numeração automática. Vamos deixar numeração automática. E aqui do lado ele está marcadinho com uma chavezinha, tá? É essa aqui, ó, chave primária que determina isso daqui. Ó. O que é a chave primária? O que é a numeração automática primeiro? É um campo que nós não precisamos, lá no Excel, preencher. Sempre que eu entrar com um registro novo, automaticamente esse campo já vai ser preenchido com uma numeração que vai automaticamente sendo incrementada pelo próprio Access. E a chave primária garante que essas informações, que esse campo nunca vai se repetir. Tá? É como se fosse um CPF, que nunca vai se repetir. Tá? Se eu tentar inserir uma informação com ID que já existe, o Access ele vai imediatamente alegar que não é possível fazer isso. Tá? Então, esse primeiro campo vai ficar dessa forma. Vamos inserir um outro campo, nome. Esse campo vai ser do tipo texto mesmo. Tá? Aqui tem o tamanho do campo, ó, 255 caracteres é o máximo, a gente pode colocar ali. O que é um campo? Campos são colunas, tá? Nome. Depois do nome, vou colocar um campo chamado data de nascimento. Vou colocar o tipo, data e hora. Depois, eu vou colocar um campo chamado peso. Tipo, número. E aqui embaixo, importante, ó. Aqui, ó, em tamanho do campo, onde está inteiro longo, vamos marcar como duplo, tá? O que é isso aqui? Significa que o campo ele vai ter é um campo que ele é um campo decimal, né? Ele tem casas decimais. Então, por exemplo, o peso da pessoa geralmente tem casas decimais, tá? Se deixar apenas como número inteiro, ele vai ignorar essas casas decimais, tá? Então a gente vai já configurar aqui direto no Access, não é no Excel, é no Access. Em outro campo chamado OBS, que é observação, vai ser do tipo texto também. Vou clicar aqui, ó. Ele vai pedir para salvar a tabela, clicar em sim. Aqui estão a nossa tabela e os nossos campos, tá? Então campos são colunas. Eu dizia no começo do vídeo que esse é um vídeo introdutório, porque esses conceitos avançados eu não vou me atentar a eles, porque para isso a gente já tem, né, na plataforma também um módulo exclusivo sobre SQL, onde eu explico essas técnicas, esses conceitos, essas propriedades, e aqui no YouTube também eu coloco vídeos com assuntos específicos sobre banco de dados de vez em quando, ok? Beleza, criamos o nosso banco de dados, agora vamos para o Excel, criar o nosso arquivo Excel. Repare que isso aqui, ó, tem dois aqui, ó, ícones. Esse outro ícone significa que o banco ele está aberto, tá? Ele está aberto. Então eu posso fechar, inclusive, ele vai sumir daqui. Vou clicar aqui para abrir um arquivo em branco do Excel. Esse arquivo em branco eu já vou salvar. Clicar em arquivo, salvar como, procurar, e vou salvar esse arquivo na mesma pasta que está o Access. É importante que você faça isso também. Cadê? Então eu tenho aqui uma pasta Excel Access, vou salvar como habilitado para macro do Excel e eu vou chamar isso aqui de sistema. Tá? Então dentro da mesma pasta a gente vai ter aqui, ó, o Excel e o banco de dados. Tá? Vamos começar criando o nosso formulário, bem rapidinho. Que o foco não é trabalhar com o formulário, o foco é mesmo fazer a conexão e inserir os registros lá. Vou clicar em inserir user form. Esse formulário eu vou colocar aqui um label, bem aqui, e eu vou escrever aqui no caption do label, nome. Ok. Vou mudar a fonte para o tamanho da fonte para 12. Assim tá bom. Vou inserir também uma caixa de texto bem aqui, tá? Essa caixa de texto eu vou alterar também a fonte dela para 12, tá? Vou alterar o tamanho dessa caixa de texto aqui na propriedade height. Deixa eu procurar ela aqui. Para 24. E vou alterar também a propriedade special effect para essa aqui, ó,
a 3, né? Isso aqui é só questão de gosto mesmo, você põe em qualquer uma. Aqui estávamos inserir o nome da pessoa aqui, ó. Vou clicar aqui, botão direito, alinhar meios, tá? Vai ficar alinhadinho ao meio aqui, ó. Esse text box que eu coloquei aqui, eu vou nomeá-lo aqui na propriedade name no text box como txt nome, para ficar mais fácil para a gente encontrar ele depois. Vou selecionar os dois, segurando o CTRL e arrastando para baixo agora, para fazer uma cópia. Esse aqui, esse text box, eu vou chamar de txt data nasce, tá? Vou clicar aqui, botão direito, alinhar esquerdas, para alinhar as esquerdas, aqui é a mesma coisa. Botão direito, clicar nele, clicar no de cima, alinhar as esquerdas. Segura os dois não. Seleciona todo mundo, arrasta para baixo segurando o CTRL para fazer uma cópia de novo deles. Esse aqui eu vou chamar de txt peso. E esse último text box eu vou chamar de txt obs, de observação. Vou clicar aqui, por último nesse, para ser a referência, botão direito, alinhar as esquerdas. A mesma coisa aqui, clicar nos dois, clica nesse, botão direito, alinhar as esquerdas. Vou nomear agora o caption, alterar aqui a propriedade caption desse label para data. Então, data de nascimento. Esse aqui eu vou nomear como peso. E o último, OBS de observação. E aqui embaixo vamos colocar um botãozão. Esse botão ele vai inserir as informações lá no Axis, tá? Então, inserir. Ok, então temos já o nosso formulário, a gente vai clicar nesse botão, ele vai salvar lá no Axis, tá? Vai pegar esses campos e vai salvar. Vamos deixar o nosso text box, vamos deixar esse formulário guardado aqui, vamos utilizar ele só depois. Inserir módulo, tá? Agora aqui é o seguinte, a gente vai criar 4 macros diferentes, tá? 4. Uma macro para adicionar informações, uma segunda macro para editar informações que já estão lá, uma terceira macro para deletar as informações e uma quarta macro que é para fazer consulta, trazer as informações para serem exibidas no Excel. Em cada uma dessas 4 macros a gente vai precisar fazer a conexão com o banco de dados, tá? Vai ter que ter um códigozinho que vai conectar com o banco, abrir a consulta. Para não ter que escrever esse mesmo código 4 vezes nas 4 macros, vamos criar uma única macro para ele, tá? E aí, essas 4 macros vão chamar essa macro quando for preciso fazer a conexão. Então, essa primeira macro que a gente vai criar é justamente a macro da conexão, tá? Que vai ser uma função, na verdade. Esse módulo que eu inseri aqui, ó, eu vou chamá-lo de conectar. Então, eu vou alterar o nome do módulo para conectar, para eu saber que é o módulo que faz a conexão. Eu vou criar uma função aqui, ó, então, function chamado conectar banco, tá? Perfeito. Agora é o seguinte, eu vou declarar uma variável que vai representar um objeto que faz a conexão, que vai representar a conexão com o banco. Vou chamar esse objeto de conexão. As, e aqui eu vou colocar a classe que pertence a esse objeto, a biblioteca. Quando eu escrevo aqui ó, ADODB, repare que não aparece para mim nada, porque nós não temos essa biblioteca instalada no computador. Por padrão ela não tem. A gente tem que ativar a biblioteca. Como é que se faz isso? Ferramentas. Antes, ó, se clicar aqui ó, em pesquisador de objeto, aqui ó, você vai ter as bibliotecas do Excel. Tá? Então tem algumas bibliotecas, ó, e para cada biblioteca, por exemplo, você tem aqui uma série de classes, tá? E para cada classe você tem aqui uma lista de propriedades, objetos, tá? Nós precisamos de uma classe chamada, vamos clicar aqui, ó, ferramentas, referências, vamos ativar uma biblioteca. Você vai até lá em Microsoft, essa aqui, ó, Microsoft ActiveX Data Objects 6.1 Library. Se não tiver essa, você pega a anterior, que é a mais atual, tá? Então cada uma que vai aparecendo, eles vão adicionando aqui, ó. A mais atual para mim é essa aqui, ó, 6.1, tá? Library
é biblioteca. Clicando aqui, ó, essa biblioteca já vai aparecer aqui, ó, tá? Aqui, ó, ADODB, tá? Então é essa biblioteca que nós precisamos utilizar. Dentro dessa biblioteca tem várias classes. Uma delas é a classe connection. Então quando eu declaro uma variável, um objeto, esse objeto ele pertence a uma classe. Isso eu vou explicar também num curso de módulos de classes que eu vou trazer também para a VBA Academy. Vamos voltar para cá. Din, vamos criar a minha conexão, meu objeto conexão as ADO. Repare que agora aparece a minha biblioteca ali, ó, tem até uns livrozinhos aparecendo no ícone, biblioteca adodb.connection. Tá? Isso aqui só apareceu aqui porque eu ativei a referência. Pronto, criei aqui uma conexão, um objeto connection. Agora, eu preciso abrir essa conexão. Para eu abrir a conexão, eu escrevo lá conexão, ponto. Repare que eu tenho uma série de métodos. Um deles é o método open. Para eu abrir a conexão, eu preciso de alguns parâmetros. O primeiro parâmetro chama-se connection string. As string. Esse as string significa que é uma variável do tipo string, é um texto. O que é a connection string? Connection string é justamente a cadeia de conexão, é um código que vai me conectar ao Excel com o Access. Então, para cada banco de dados que você tem, você vai ter uma connection string diferente. Então, se eu quero me conectar com o Access, eu uso uma cadeia de conexão, uma connection string. Se eu quero me conectar, por exemplo, com o MySQL, eu uso outra cadeia de conexão e assim por diante. Então, como existem dezenas de bancos de dados diferentes e versões de banco de dados, é impossível alguém decorar todas as connection strings. Para isso, existe um site que armazena, que disponibiliza para nós essas informações. Eu vou acessar aqui, ó, esse site, ó, chamado connectionstrings.com. E aqui tem os bancos de dados. O primeiro é o Access, né? Está organizado em ordem alfabética. Clicando aqui sobre Access, tem várias versões aqui. Eu vou pegar a última versão, ó, 2013, que não estou usando a versão 2013, mas essa aqui já é suficiente para nós, tá? E aqui, ó, Standard Security é uma cadeia de conexão que a gente vai usar lá no Excel para se conectar com o Access, tá? Repare que essa cadeia de conexão ela possui aqui algumas ela é separada em diversas partes. Por exemplo, eu tenho o provider, aí tem um ponto e vírgula, data source, ponto e vírgula. Dependendo do tipo de banco de dados, você vai ter mais coisas aqui, por exemplo, senha, servidor, usuário, etc. No caso do Access não precisa de nada disso. Aqui dentro do Access, para ficar organizado, eu vou declarar algumas variáveis. Ó. Uma variável chamada provider as string, tá? Do tipo string, é um texto, vírgula. Uma outra variável chamada data source as string também. E uma variável chamada connection string, din connection string as string também, tá? São variáveis que representam aquele textinho que eu te mostrei lá, você já vai entender. Provider, o que é o provider? Provider é igual a, voltando aqui pro connection string, repare que eu tenho aqui o provider igual tudo isso daqui, tá? Então isso aqui é padrão. Eu vou copiar, Ctrl C, e vou colar aqui, ó, tá? Então minha variável provider, ela vai representar esse texto aqui, ó. E tem que ter um ponto e vírgula no final, tá? Então essa aqui é o provider. Depois eu tenho o data source. Então minha variável data source vai ser igual a, voltando para cá, ó, é essa parte aqui, ó, data source até o final. Eu poderia copiar tudo de uma vez e colar lá no VBA, mas da forma que eu estou fazendo é para ficar mais organizado e para você entender também. Então essa aqui é a minha variável data source. Agora preste bem atenção num detalhe. Eu tenho aqui um caminho de arquivo, ó, tá? Esse caminho de arquivo é justamente onde está o Access. E não é nesse endereço aqui. Isso aqui é um endereço padrão, né? MyFolder é um endereço padrão. Nós temos que alterar esse endereço para o endereço onde de fato está o nosso banco de dados. Então, por enquanto eu vou deixar assim. Porque aqui eu vou declarar outra variável para representar esse caminho. Então, caminho
as string, tá? Agora, como é que eu faço para saber onde está o meu banco de dados? Então, o caminho vai ser igual a... O banco de dados, ele está bem aqui, ó. Tá nesse endereço aqui, ó. C user Israel, que no caso é o meu computador, tá? No teu computador, obviamente, outro endereço. O fato interessante é que o banco de dados do Axis está na mesma pasta que está o arquivo em Excel. Por que isso é interessante? Por que nós fizemos dessa forma? Porque existe uma instrução no Excel, eu apertei aqui a tecla Ctrl G para aparecer a janela de verificação imediata. Existe uma instrução chamada thisworkbook.path. O que essa propriedade traz? Vou dar um Enter. Ela traz exatamente a pasta onde está o meu arquivo Excel. This workbook é esta pasta de trabalho. Então, esse arquivo Excel está nessa pasta. Então, isso aqui, esse caminho inteiro nós já conseguimos através dessa única instrução. Então, a variável caminho vai ser thisworkbook.path. E aí eu vou apenas concatenar agora com o nome do arquivo banco de dados, tá? Porque eu já tenho o nome da pasta, eu preciso apenas do nome do arquivo, que eu concateno com uma contrabarra, né? Então, a pasta, contrabarra, banco de dados, que é o nome do arquivo, tem que escrever igualzinho, ponto, agora eu vou colocar a extensão do Axis, ACCDB, tá? Prestar bastante atenção aqui, porque se der erro depois na macro, o VBA não vai falar que está ali o erro, vai dizer que deu erro, tá? Então a gente tem que prestar bastante atenção. Ponto e vírgula, tá? No final, por que ponto e vírgula? Porque nós temos aqui, ó, sempre no finalzinho, um ponto e vírgula, tá? Pronto. Então, o data source, a variável data source vai ser data source igual esse arquivo aqui. Então, aqui eu vou concatenar com a variável caminho, tá? E aí, a nossa variável connection string é a junção de tudo isso, que é o provider concatenado com o data source, tá? Se formos executar esse código, ó, qual que é o valor de connection string? Vou pegar a janela de verificação imediata e vou colar aqui, ó, interrogação, vou colar e vou executar aqui a connection string, que é a nossa variável, enter, ó, provider, Microsoft, blá blá blá, data source, até aqui ao final, tá? Ó, até o Axis ali, ó, que é exatamente o que nós tínhamos aqui, tá? Essa parte aqui nós não precisamos colocar para esse caso do Axis específico, tá? Ok, beleza, aqui nós criamos a nossa função que vai conectar o Excel com o banco. Como é que eu faço para conectar? Conexão, que é a variável, que é o objeto connection.open. E na connection string eu ponho o parâmetro, a connection string, que é a nossa variável que nós criamos. Se eu for executar, ele vai dar um erro. Por quê? Porque esse objeto conexão ele não existe ainda. A gente apenas declarou a variável. Então, quando eu declaro uma variável, por exemplo, din a as integer, eu só declarei a variável. Eu preciso dizer que a é igual a alguma coisa. A mesma coisa para os objetos. Então, eu criei um objeto, declarei uma variável que representa um objeto, mas não criei esse objeto. Como é que eu crio o objeto? Aqui eu escrevo set conexão igual a new adodb.connection. Agora sim eu criei esse objeto, conexão, ele existe. Aqui embaixo ele vai abrir. Então eu vou executar. Repare que aqui está o banco de dados, tá? Ele está fechado. E aqui ele vai abrir. Se ele passou direto sem dar erro é porque ele abriu. Se eu vier para cá, repare que o banco de dados agora ele está aberto, ok? Depois que eu abro o banco de dados, é comum que no final a gente feche esse banco de dados. Eu finalizei a minha função. Repare que o banco de dados ele fechou também, tá? Então, quando eu tenho um objeto no Excel e a macro ela termina quando chega no end function ou end sub, os objetos que eu tenho automaticamente eles são deletados da memória. De fato que eu não preciso escrever aqui, ó, objeto igual a set objeto igual a nothing, tá? Que é uma prática comum na programação. O próprio criador do VBA
ele declarou isso, que o VBA ele possui um coletor de lixos, que quando a macro ela é finalizada, automaticamente todos os objetos eles são destruídos da memória. Porém, já houve casos de ter bugs no Excel que isso não aconteceu. Então a gente acaba fazendo, por questões de segurança, essa atribuição. Então aqui a gente vai fechar o nosso arquivo, aqui embaixo. A gente fecha a conexão. Então conexão.close, apenas por desencargo de consciência. Quando o banco de dados, quando a macro ela é encerrada, o objeto ele fecha sozinho, mas por desencargo de consciência, para não dar erro, a gente vai fechar aqui, ó, conexão.close, tá? Ok, criamos aqui uma função que conecta se conecta com o banco de dados. Vamos utilizar essa função agora nas outras macros. A gente vai voltar aqui e fazer alterações nela. Ela não está pronta, eu só te mostrei aqui para você entender todo o conceito. Eu vou inserir um módulo novo, e nesse módulo novo eu vou criar uma variável chamada inserir, tá? Essa macro vai ser responsável por inserir dados no nosso banco de dados. Vou nomear esse módulo como adicionar, para a gente saber que esse é o módulo tem a macro para inserir dados. E aqui eu vou escrever a mesma coisa. Então, din conexão as adodb.connection, tá? E eu vou criar a variável. Então, set conexão é igual a new adodb.connection. E agora? Agora é o seguinte, vou voltar para minha macro, para meu módulo conectar. E aqui, repare que eu declarei a variável, tá? Nós não vamos precisar disso aqui. Eu vou deletar isso daqui, você já vai entender por quê. Eu vou deletar aqui. Aqui, ó, onde eu crio o objeto, eu vou deletar também. Não vamos precisar disso, tá? E o close também não iremos precisar aqui. Apenas isso aqui é importante para nós. Por quê? Porque esse objeto conexão ele vai ser passado para a função como parâmetro. Então, conexão as adodb.connection, tá? Pronto. Então, quando eu chamar essa macro, repare que aqui nessa macro inserir, eu já criei o objeto. Então, eu vou chamar a macro conectar banco. Eu vou chamar a função, aliás. Então, conectar banco. Quando eu chamo a função, olha só, ele pede aqui um parâmetro para mim. Conexão as adodb.connection. Então, é um objeto do tipo connection que eu vou passar como parâmetro. Qual que é esse objeto? É esse objeto aqui, ó, que eu já declarei e criei, tá? Então, quando eu chamar a macro inserir, ele vai chamar a função conectar banco, vai passar os parâmetros necessários, que vai fazer a conexão com o banco, tá? Aí aqui eu coloco conexão.close, lá no finalzinho da macro, ok? Pronto. Criamos toda a cadeia de conexão com o banco de dados. Agora que eu criei a cadeia de conexão, porque eu me conectei com o banco de dados, eu preciso criar um record set, tá? Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas o que é o record set? O record set é uma parte que eu extraio da minha tabela. Você já vai entender. É uma consulta. Então eu vou criar uma variável chamada rs. rs de record set, tá? É bem comum esse nome para essa variável. As adodb.record set, ok? Record set. E aqui embaixo, depois que eu abrir a conexão com o banco de dados, eu vou dizer que eu vou atribuir o valor à minha variável record set. Então set rs vai ser igual a new adodb.record set. Vou colocar juntinho aqui, ó, as duas, tá? Ok. Depois que eu abrir a conexão, agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu record set. Então eu tenho aqui um parâmetro chamado, um método chamado open, onde eu abro o record set. Esse método open, ele possui alguns parâmetros, tá? Vou criar uma variável chamada sql, din sql s string.
essa variável SQL vai representar um dos parâmetros. SQL inicialmente vai ser o nome da tabela. O SQL essa variável, no caso, é uma instrução SQL, tá? Que diz o que eu quero fazer com a tabela. Se eu quero inserir, deletar, editar, enfim, tá? Ele diz o que eu quero fazer. Nesse caso, vamos colocar que a variável SQL é apenas o nome da tabela. Vamos voltar para o banco de dados. Temos aqui o nosso banco de dados. Dentro do banco de dados, nós temos diversas tabelas. Eu tenho aqui a tabela 1, eu poderia ter várias outras tabelas, tá? Então essa instrução aqui, ela vai dizer para mim em qual tabela dentro desse banco de dados que eu quero manipular. Eu vou colocar apenas tabela 1, tá? Apenas tabela 1 já é suficiente para nós. E aí, na hora que eu abro o banco, o record set, então rs.open, o que é o record set? O record set ele é uma consulta que eu faço na tabela. Por exemplo, eu tenho uma tabela com diversos registros. Quando eu crio esse objeto record set, eu extraio parte dessa tabela e parte dessa tabela é representada pelo objeto record set, ok? Ou eu posso extrair a tabela inteira também. Então o record set ele é uma tabela virtual criada pelo VBA no caso, tá? Vários linguagens utilizam esse método, esse objeto record set. O record set ele é uma tabela virtual. Então quando eu abro o record set, eu tenho uma cópia da tabela original. E nessa minha tabela virtual, nesse meu objeto, eu posso inserir registros, eu posso editar registros e automaticamente essas alterações são refletidas direto na tabela, ok? Nesse caso, nós vamos abrir a tabela, vamos passar como parâmetro source a variável SQL, ou seja, eu quero a tabela inteira, tá? Não quero fazer nenhum tipo de filtro, eu quero a tabela inteira. O próximo parâmetro, Active Connection. O que é Active Connection? É a conexão ativa, C, que é a própria conexão. Depois temos outros dois parâmetros que eles são importantes, porém para esse caso do Access eles são, digamos, irrelevantes, porque apenas um, por exemplo, nesse parâmetro aqui, ó, o cursor type, ele determina o cursor. O que é o cursor? Quando eu abro quando eu crio um record set, eu tenho uma tabela virtual com vários registros. O primeiro registro é o registro corrente. Então, se eu fizer uma alteração na tabela, essa alteração vai ser feita no registro corrente, ok? Eu posso alterar o registro corrente indo para os outros registros, tá? E o que determina isso é o cursor. Então, se o registro corrente é o primeiro, o cursor está no primeiro registro. Se o registro corrente é o segundo, o cursor está no segundo registro. E assim por diante. Quando eu abro uma conexão, quando eu crio um record set a partir de uma tabela, eu estou com uma cópia da tabela. Se outra pessoa simultaneamente criar um outro record set, essas alterações vão aparecer para mim no meu record set ou não? E se eu começar a editar um registro, e no meio que eu estou editando esse registro, uma outra pessoa abre o mesmo registro e começa a editar, isso vai acontecer? O que determina isso? É essa propriedade aqui, ó, tá? O cursor type. Então aqui eu defino se eu quero uma cópia da tabela, onde eu vou alterar e não vai fazer alteração, não vai refletir no banco de dados, ou se eu quero uma cópia da tabela que vai estar atrelada com o banco de dados, tá? Com a tabela. Então essa aqui é essa propriedade, né? Cursor type. Esses são conceitos avançados que eu falei que eu não iria me atentar nessa aula, justamente porque são conceitos difíceis de se entender, mas eu estou apenas mencionando para você que eles existem, tá? Nesse caso, vamos pegar aqui ó, o Open Key Set. Por que esse Open Key Set? Porque por padrão, independente de qualquer um desses que eu escolha aqui, ó, no final o VBA ele vai mudar para o Open Key Set, tá? Que é o único, que isso é uma limitação do próprio banco de dados, eu já vou te mostrar para você. Depois temos uma outra propriedade chamada cursor lock type. O que é o lock type? Determina se eu quero bloquear o registro, é o tipo de bloqueio. Então eu abri
eu criei um record set, uma tabela, e não quero que ninguém tenha acesso a esses registros enquanto eu estiver mudando. É o tipo de registro. Se eu colocar, por exemplo, read only, então eu abri o record set em modo somente leitura. Então eu não posso fazer nenhuma alteração nesse registro. Se eu abrir agora com essa opção aqui, ó, Optimistic, eu abri o record set, uma cópia, uma tabela virtual, e enquanto eu estou alterando o registro, quando eu salvo o registro, ele fica bloqueado e outra pessoa não pode alterar simultaneamente, ok? Só se eu fechar a consulta. Depois temos uma outra opção que é o Pessimistic, que é o seguinte: eu abri o record set e estou editando o registro. Quando eu comecei a editar o registro, ele bloqueia e ninguém pode acessar esse registro, mesmo que eu ainda não tenha salvo ele. Tá? Se eu só começar a editar, ele já bloqueia. Então é isso que define esses parâmetros aqui. Então aqui eu vou colocar o Optimistic. E aí isso aqui vai abrir a nossa consulta, o nosso banco de dados, ok? Depois que eu abrir o record set, eu vou inserir um registro lá no banco de dados. Primeiramente eu vou inserir um registro de forma manual, meu próprio nome. Vou colocar aqui uma data de nascimento qualquer uma, um peso qualquer um, tá? Então criei aqui um registro. Aqui eu vou abrir o registro. Então eu vou colocar um ponto de interrupção exatamente aqui, ó, stop, tá? Vou clicar no play, ele parou aqui. Agora ele vai abrir o record set, ou seja, ele vai criar uma cópia da minha tabela, uma cópia virtual. Estou com essa tabela aberta, tá? Message box, rs, que é minha tabela virtual, ponto record count. O que é record count? É quantos registros eu tenho na minha tabela. Ok? Tenho um registro na minha tabela. Então esse record set é uma tabela virtual que tem um registro que é justamente esse único registro aqui, tá? Como é que eu faço agora para ter acesso a esses registros? Vou escrever aqui, ó, rs.close. Vou fechar a record set. Fechei a conexão. Existe uma propriedade chamada fields. Então, vou escrever aqui, ó, message box rs.fields. Quando eu abro aqui, aqui eu coloco o nome do campo que eu quero. Vou escrever nome. Value, tá? rs fields significa campo. Aqui eu ponho o nome do campo. Por exemplo, eu coloquei aqui o nome do campo, nome, tá? Então eu quero que ele traga para mim exatamente o nome, o valor desse registro. Eu vou clicar aqui, parou, abriu a conexão, Israel, ok? Se eu alterar para data de nascimento, ele vai trazer do 18/12, tá? Que é justamente o valor que está aqui, ó, nesse campo. Eu posso me referir ao campo pelo nome dele ou pelo índice. Se eu colocar, por exemplo, índice 1 e executar, vai trazer Israel, tá? Porque esse campo, nome, é o campo 1. Esse é o campo 0, campo 1, campo 2, tá? Então eu posso me referir pelo nome ou pelo índice no campo. Cada um tem suas vantagens, né? Pelo nome fica mais fácil de identificar, você bate o olho e já sabe. Pelo índice, digamos que você tenha lá uma 30 colunas. Você faz um for, então for, que vai do 1 até o 30, e essas colunas elas vão estar armazenadas em uma variável, um array, por exemplo, e aí você consegue com 3 linhas de código alterar todos os campos sem ter que digitar o nome de todos eles. Tá? Então, para cada um vai ter a sua utilidade. Uma outra forma de se fazer referência é colocar o record set e um ponto de exclamação e o nome do campo, tá? Igual nome, assim. Aqui eu vou colocar agora, por exemplo, aliás, message box, rs, nome, por exemplo. Executando, olha lá, tá? Funciona da mesma forma.
Vamos utilizar essa forma ao longo dessa aula, tá? Bom, eu abri a conexão, eu abri o Record Set, criei uma tabela virtual, mas como que eu faço para inserir registros lá? Então, nessa minha tabela, nessa meu Record Set que está aberto, eu vou adicionar um registro, rs.addNew. É exatamente o mesmo conceito da listbox, a gente tem lá o add item, tá? E aqui eu vou adicionar esse registro e já vou fechar. Então, rs.update para atualizar. Só para você ver o que vai acontecer aqui, ó. Cliquei nesse botão, ele vem aqui, abriu, inseriu um registro, atualizou, fechou tudo. Se eu vier para cá, clicar aqui, ó, o registro ele foi adicionado bem aqui, ok? Bom, quando eu adiciono um registro no meu Record Set, esse registro que foi adicionado, ele é o registro corrente. Lembra que eu tinha falado antes do registro corrente? Então, quando eu adiciono um registro, esse registro é o registro corrente, tá? E é nesse registro corrente que vamos fazer as alterações. Então, quando eu adiciono um registro, esse novo registro, ele está em branco, vamos começar a preencher esse registro. Então, rs.nome, ou assim, rs.nome. Qual é o valor que eu quero colocar para o nome da pessoa? Vamos colocar, por exemplo, Pedro. Ok. Depois, rs data de nascimento. A data de nascimento é um valor por extenso. Então, a gente coloca entre colchetes. Tá? Data porque ele tem espaço. Data de nascimento. Assim. Tá? Igual, vamos colocar, por exemplo, a data atual. RS, depois o próximo campo era peso. Peso, assim. Igual, por exemplo, 50. E por último, era o campo observação. RS, OBS. Igual, vamos deixar em branco, tá? Sem nada. Vou fazer um teste agora. Clicar nesse botão, parou aqui. Executou, atualizar, está aqui, Pedro, a data de atual, 14 de dezembro, ok? Mas nós tínhamos criado um formulário para fazer isso, tá? Então a gente vai usar esse formulário agora. Aqui no final, aliás, aqui no final não, nesse botão chamado inserir, eu vou chamar a macro que nós criamos. Qual? Inserir. Então quando eu clicar naquele botão, ele vai chamar a macro inserir. A macro inserir, que está aqui, ó. Aqui, ao invés de colocar nomes, vamos colocar userform1, que é o nome do formulário, .txt nome, .value. Data de nascimento, a mesma coisa. Userform1, .txt data de nascimento, .value. O peso, a mesma coisa. Userform1, .txt peso.value e por final a observação userform1.txt obs.value, tá? Aqui no finalzinho, depois que fizer tudo, vamos exibir uma mensagem de inserido, tá? Com sucesso. Bom, vamos fazer testes agora. Vou exibir aqui nome Carlos. Data de nascimento, 1º de maio de 2020, peso 95 kg e observação vou deixar em branco. Cliquei no botão inserir, ele vai parar no stop, vou desabilitar o stop. Ó, inserido, vamos ver aqui no Access, atualizar, tá aqui o Carlos foi inserido, tá? Agora, bastante atenção, temos que tomar, vou salvar já para não perder tudo. É muito importante prestar atenção, tomar cuidado com o tipo de dado que você vai inserir lá. Por exemplo, temos um campo chamado nome, ok? Que é o tipo data, e um campo chamado peso, que é do tipo número. Se você tentar inserir, por exemplo, estão todos em branco, cliquei no inserir, tipo não correspondente, ele já deu erro aqui. Ó. Então o nome ele aceitou, que é um nome, é um texto mesmo, então pode ser em branco, porém ele não aceitou o valor, esse valor para data, tá? Então isso é importantíssimo. Quando você estiver criando um sistema como esse, trabalhando dessa forma, se você tem campos
que tem tipos de dados específicos, você precisa garantir que esses campos aqui, ó, todos eles estejam preenchidos. Senão, na hora de inserir, vai dar erro na execução da macro. Tá? Então, você tem que programar para quê? Verifica se o campo nome está preenchido. Está preenchido? Ok. Verifica se o campo data de nascimento está preenchido. Está preenchido? Ok. Agora verifica se essa data, se esse valor que está preenchido é realmente uma data válida. O cara pode vir aqui e botar qualquer letra, qualquer coisa. A mesma coisa para o peso, tá? Então o Axis, ele não é igual ao Excel, que você vai cadastrando e ele vai aceitando tudo. Ou qualquer banco de dados, na verdade, você tem um campo definido com um tipo de dado e você precisa cadastrar o dado daquele tipo, senão vai dar erro, tá? E o erro vai acontecer na hora que o teu usuário estiver utilizando e vai ser dor de cabeça. Nesse vídeo, não vamos nos atentar a fazer essas verificações, porque não vem ao caso, tá? Porém, você precisa estar ciente de que é necessário fazer isso, ok? Vamos só, depois que eu inserir ali, vamos limpar os campos. Então, testbox, txt, data de nascimento, ponto velho, igual a vazio, vamos limpar. Txt, nome, ponto velho, igual a vazio. Txt, obs, ponto velho, igual a vazio. E txt, ponto, que faltou aqui, peso, ponto velho, igual a vazio. Agora, digamos o seguinte, eu tenho um campo no meu banco de dados, eu tenho um campo que é uma data qualquer, por exemplo, data de casamento. Vamos exemplificar dessa forma. Esse campo ele não pode ser um campo obrigatório, porque pode ser que existam pessoas que não se casaram, então elas não têm uma data de nascimento. É um campo opcional. Como é que é feito nesse caso? Digamos que aqui onde está a data de nascimento seja data de casamento. Então eu vou preencher agora, e aí eu tenho que preencher, digamos, a minha data de casamento, mas eu não tenho uma data de casamento. Como é que eu faço? Nesse caso, você simplesmente ignora essa linha aqui, ó. Essa linha ela não existe, ok? Nesse caso, vamos fazer uma verificação bem simples, da seguinte forma, ó. Se userform1.txt data de nascimento, ponto velho, se for diferente de vazio, ou seja, se estiver escrito alguma coisa naquele campo, então a gente vai cadastrar o que está escrito. Então vamos pegar, vamos pegar isso daqui e só deixar aqui, ó, tá? Tem uma verificação, ó. Tem alguma coisa escrito lá? É diferente de vazio? Sim, então vamos pegar isso que está escrito e cadastrar no banco. Agora, se não for diferente de vazio, se for igual a vazio, se o campo estiver em branco, então and if. Então ele nem vai entrar aqui nessa parte e vai deixar em branco o banco de dados. Vou botar um ponto de interrupção aqui, para a gente entender. Vou colocar o meu nome, agora vou colocar outro nome, André, por exemplo. A data eu vou deixar em branco. Peso 50, observação, teste, por exemplo. Inserir, parou aqui. rs.nome vai colocar o valor, ó. Vai colocar o valor aqui, ó. Esse valor aqui, que é André, ok? Vai verificar se esse campo de data ele é vazio. Ele é diferente de vazio. E ele não é diferente de vazio, ele é igual a vazio. Se ele é, então ele vai pular aqui, tá? Então ele nem vai entrar nessa parte aqui, ó. Aí ele vai preencher os outros, ó. Vai preencher o peso, depois a observação, tá? E aí atualiza, ok, inserido. Aí ele insere o campo sem a data, ok? Isso aqui, apesar de ser possível fazer, isso é um grande problema, tá? Isso é um grande problema. Você vai ver que depois, na hora de trazer os dados para o Excel, vai dar um erro de uso inválido de null. Uso inválido de null, que é um erro que acontece quando você tem um tipo de dado que não é válido. Por exemplo, vazio não é um tipo válido de data, tá? Mas a gente vai aprender a arrumar esse erro, ok? Bom, a primeira parte dessa aula ela já está pronta, que era 50 minutos de aula.
ensinar você a inserir informações, tá? Mas a gente aprendeu, obviamente, a fazer a conexão. Eu expliquei sobre o record set, sobre todos esses parâmetros aqui. O resto agora é mais rápido, porque toda a parte principal já foi explicada. Então essa macro, ela insere registros em uma base de dados, tá? Agora, vamos clicar aqui. Vamos aprender a trazer os registros da base de dados para o Excel, para o Access, para o Excel, desculpa. Então temos aqui já alguns registros, vamos aprender a trazê-los para cá. Então vamos criar um módulo aqui dentro, inserir módulo, e dentro desse módulo vamos colocar assim, ó, M de módulo. Nos outros eu não coloquei porque eu esqueci, mas eu vou colocar M de módulo, editar, tá? Ok. E aqui dentro desse módulo eu vou colocar a macro editar, tá? Agora o mesmo código, vou vir aqui para o módulo adicionar, vou copiar essas partes aqui, ó, tudo esse código é a mesma coisa, tá? Até ali o close, e vou colocar aqui. O que eu vou alterar? Do add new para baixo até aqui, ó, antes do update, eu vou deletar tudo, tá? Então eu tenho o mesmo código que só abre a conexão, que abre o nosso record set. Repare que aqui, ó, esse parâmetro, o último parâmetro, que é o tipo de bloqueio, que é o lock type, eu vou colocar o último, read only. Por que read only? Porque eu vou abrir agora a minha tabela virtual, meu record set, somente leitura, porque eu não quero fazer alterações nele. Eu quero apenas ler as informações, tá? Ok. Vou executar, deixa eu pegar aqui o meu Excel, vou executar essa macro, vou desabilitar aqui o meu stop, clicar no play. Aqui faltou isso aqui, ok, executar, parou aqui no stop, ele vai abrir a minha conexão, ó. Abriu a conexão, tá? Então eu abri a minha tabela, eu criei o meu record set, criei a minha tabela virtual, que representa toda aquela tabela lá do Access. Vamos fazer alguns testes. Message box, rs.recordCount. Quantos registros existem? 4. Então, nossa tabela virtual tem 4 registros, que são todos esses 4 registros que estão aqui, ok? Qual que é o registro corrente? Onde que o cursor está? Bom, rs.fields nome. Onde que o cursor está? O cursor, o registro corrente. Onde que ele está? Tipos incompatíveis. Desculpem, né? Filter, tá? Fields, eu escrevi errado. Fields de campo, tá? Então o cursor está exatamente no Israel, que é esse registro aqui, tá? Então se eu fizer qualquer alteração agora, vai ser feito nesse registro. Porém eu nem posso fazer alterações porque eu abri somente leitura, ok? Se eu tentar alterar, por exemplo, para AAA, se eu tentar alterar para AAA, o conjunto de registros atual não oferece suporte para atualização, ok? Deu um erro, porque ele está bloqueado, abrimos somente leitura, tá? Se eu tentar também rs.addNew, inserir um registro, o mesmo erro, tá? Ele está bloqueado por conta desse negócio aqui, tá? Ok. O fato aqui, o importante é você perceber o seguinte: eu criei um record set, que é uma tabela virtual, e o registro atual ele está no ele é o primeiro, o cursor está no primeiro registro, que apareceu aqui o meu nome Israel, tá? Vamos pedir para ele executar de novo a mensagem msgbox, o nome do registro, ó, Israel. Como que eu faço para
Vou botar um stop aqui também que eu não quero atualizar nada agora. Como é que eu faço para ele mudar de registro, para ir para o próximo registro? Eu coloco aqui uma instrução chamada rs.move next, tá? Esse move next vai pegar o cursor e vai colocar no próximo registro, ó. Eu vou executar isso aqui, ó. Move next. Agora, qual que é o registro corrente? Pedro. Não é mais Israel, tá? Agora é o Pedro. Esse aqui é o registro corrente. Então, se eu for fazer qualquer alteração nesse record set, ele vai alterar esse registro, que é o registro corrente, tá? Então, esse conceito ele é importante. Então, eu posso ir e voltar pelos registros do record set, tá? E o que me garante isso? O que me como que eu consigo fazer isso? É através desse parâmetro aqui, ó, chamado, ó, como que é o nome do parâmetro? Ctrl I, cursor type, ok? Nós estamos utilizando o Open Key Set, que é o único que funciona no Axis mesmo, tá? E esses parâmetros aqui, eu posso, com esses registros, ir e voltar. Por exemplo, eu quero ir para o último registro, rs.move last, tá? Então, ó, eu vou lá para o move last, fui para o último registro, André, é o último registro. Se eu quiser voltar para o primeiro registro, rs.move first, então aqui ele vai voltar para o primeiro registro, que é Israel. Então eu posso navegar entre os registros. Existe um aqui, ó, por exemplo, ó, Open Forward Only. O que é o Open Forward Only? É um tipo de cursor que ele é padrão no Excel. Então, se você omitir esse parâmetro, isso aqui vai ser assumido como padrão. E para esse caso, você apenas pode ir para frente, avançar. Você não consegue voltar, que foi o caso que nós fizemos aqui, ó, de move first, voltar para o primeiro, ou voltar pro anterior. Ok? Perfeito. Então aqui eu tenho o tipo de cursor, aqui ele vai e volta. Vou mover, por exemplo, eu estou agora eu vou mover para o último cursor. Move last, novamente. Ó, move last, ele vai para o último. Move previous, que eu acho que eu não mostrei, move previous, ele volta, tá? Então o move first vai para o primeiro, o move last vai para o último, o move next vai para o próximo e o move previous volta. Eu quero ir lá para o último, então eu vou ir lá para o último, move last, tá? Então eu vou executar de novo. O último cursor, o cursor está no último registro, que é o André. Agora digamos que eu quero avançar mais uma vez. Eu vou colocar move next. Eu quero avançar mais uma vez. Eu já estou no último e quero ir de novo para frente. O que vai acontecer aqui? Erro. BOF ou IOF são verdadeiras. Ou seja, quando você está no último e tenta avançar, BEOF, que é uma propriedade do record set, essa propriedade ela se torna verdadeira. Olha só. BOF msgbox rs.bof, tá? BOF não. End, tá? Essa propriedade ela é verdadeira, porque eu estou no último e tentei avançar, ok? Agora, se eu estou no primeiro e tento voltar, então a outra propriedade, que é o BOF, então essa propriedade ela vai se tornar verdadeira. Nesse caso, ela é falsa. Mas se eu estou no primeiro e tento voltar, ela se torna verdadeira. Por que eu falei esses conceitos para você? Por que isso aqui é importante? Porque nós podemos fazer um loop nos registros do nosso record set. E quando a gente vai parar de fazer o loop? Vamos fazer o loop enquanto essa propriedade for falsa. Então você escreve lá while rs.bof for igual a falso. Quando for igual a falso, você vai fazendo, vai percorrendo esses registros e vai capturando as informações dele para jogar em uma test box, um combo box, uma list box, tá? Então por isso que eu mostrei todos esses, por isso que eu parei nesse código e te mostrei todas essas propriedades, tá? São conceitos um pouco mais avançados
que eu estou trazendo aqui para esse vídeo, tá? Ok. Isso aqui são formas de você trabalhar. Estou utilizando uma luz, né? Qual forma vamos utilizar para trazer os registros para o Access, para o Excel? Existe uma propriedade chamada, o objeto range possui uma propriedade chamada copy from record set. Então, aqui eu abri o meu registro e agora rs range a1, ó, range a1 ponto copy from record set. Eu quero copiar do record set, da tabela virtual. O parâmetro que ele pede, o argumento que ele pede é o dado, né? Os dados data as unknown, ou seja, isso aqui é o próprio record set que nós temos, que é a variável rs. Tá? Vamos executar, parou no stop, abriu a nossa consulta, que é somente leitura, e aqui ele vai colar aqui, ó, todos os registros da tabela virtual, que é esse aqui, ó, tá? Então, dessa forma, nós trazemos para o Excel todos os registros do record set, tá? Então, eu te mostrei aqui uma forma de trazer todos os registros de uma única vez. Te mostrei também formas de fazer referência a cada registro de forma individual, avançando ali o cursor, né? Que é determinado por essa propriedade aqui, ó, cursor type. Vamos deixar aqui o key set. Bom, o record set ele copia os dados a partir do cursor corrente, do cursor atual. Por exemplo, reparem que eu tenho aqui diversos registros. O primeiro deles é o Israel, tá? O primeiro registro é o Israel. Então, quando eu abrir a minha conexão, eu vou mover o cursor. Então, rs.move next, tá? Então, eu abri a conexão, o cursor corrente é o primeiro, por padrão, move para o próximo, vou colar na planilha. Ele colou a partir do 3, tá? Então, o record set, ele cola, ele funciona a partir do cursor corrente. Como eu estava no primeiro e eu coloquei o move next, eu avancei para o próximo, então esse aqui passou a ser o corrente, tá? E ele colou a partir desse, ok? Bom, perfeito. Então essa macro ela está pronta, tá? Reparou que ele não traz o cabeçalho, né? Vamos arrumar isso rapidinho aqui, ó. Vou criar uma variável i, ele traz só os registros. I as integer, tá? E aí aqui, vou fazer um for i igual a 1, que é a primeira coluna, até o total de colunas que vão existir no nosso record set. Como que eu sei quantas colunas existem? rs.fields item, aliás, .count, tá? rs.fields, que é campo, .count. Então ele vai fazer um for percorrendo todos os campos. E na célula linha 1, vai ser sempre na linha 1. Coluna, a coluna vai variar. Então vai ser primeiro coluna i. .value. Nessa célula eu vou colocar o primeiro campo. Fields, rs.fields. Aqui eu coloco o índice do campo. Lembra que eu falei do índice lá no comecinho? Índice i. I menos 1. Por quê? Porque a contagem começa no 0. Ponto name. Tá? Vai executar, vai lá na macro. Ok, abriu. Olha lá. Primeiro campo, id. O i vale quanto agora? Agora o i vale 2. Então, campo 2 menos 1, 1. Campo 1 é o campo nome. E vai colar lá todos, ok? Depois que ele colar todos, a gente vai colar os registros. Vamos colar a partir da linha 2, né? Para não colar em cima. Aí ele cola com os campos, tá? Beleza? Sempre antes de fazer essa conexão, vamos limpar. Então, antes de colar os dados ali, vamos limpar os registros, tá? Aqui em cima, então, qualquer lugar, range a1.currentRegion.clear. Clear contents, limpar apenas o conteúdo. Então, quando ele iniciar a macro, ele vai limpar tudo lá, para depois ele preencher tudo de novo e colar, tá? Uma vez que você já tem dados, que você consegue trazer os dados
pro record set, para cá, por exemplo, para a planilha, você pode trazer daqui para uma list box, pode fazer qualquer coisa com os dados, tá? Há outras formas de trazer dados do record set para o Excel. Eu te mostrei aqui o copy from record set, eu te mostrei ali aquela forma do move next, move first, onde você tem acesso a registro por registro. Você pode também utilizar um parâmetro, um método chamado getRows, tá? Esse getRows, ele traz o record set para uma string, para um array, tá? Ele cria uma variável, um array, e coloca todo o record set nesse array, tá? Que não vou falar nesse vídeo porque não vem ao caso, é um pouquinho mais avançado, mas é outra forma de trazer os dados também. Então a nossa macro editar já está funcionando. Vamos criar agora a macro para, aliás, editar não. Essa macro aqui, que eu nomeei como editar, na verdade ela só busca, tá? Então essa macro, ela traz os dados lá e exibe para nós aqui. Vou só mudar aqui o nome para desse módulo para buscar. Essa macro ela busca. Agora sim, vamos criar um outro módulo para editar alguma informação. Agora é mais rápido, é mais fácil. Vamos nomear esse módulo editar. Pronto. Agora sim vamos editar. Vamos copiar exatamente aqui a mesma macro. Ctrl C e vou colar aqui. Então, sub, vou criar uma macro agora sim chamada editar e vou colar aqui, tá? Bom, o que eu vou apagar? Isso aqui eu vou apagar porque eu não vou colar nada, tá? O que importa para nós aqui, ó, que esse range é 1. O que importa para nós aqui, ó, é agora a instrução SQL, tá? E o que nós iremos fazer? Lembra da instrução SQL, que é o que se coloca aqui, ó? Isso aqui é o que determina o que nós iremos fazer. Então aqui vamos colocar um comando SQL. Select. Eu vou colocar esse asterisco, que significa que eu quero todas as colunas. Quando eu faço um record set, quando eu abro, eu posso também escolher quais colunas eu quero colocar na minha tabela virtual. Nesse caso eu vou colocar esse asterisco, que quer dizer todas. From, agora o nome da tabela, tá? Tabela 1. Então eu vou pegar todas as colunas da tabela 1. Dessa forma que está aqui, eu estou pegando todos os registros também. Mas eu não quero pegar todos os registros, eu quero pegar um registro específico. E como nós temos aqui a coluna ID, o campo ID, que todos esses registros eles são únicos, não se repetem, vamos utilizar ele para fazer o filtro. Vamos pegar, por exemplo, aqui ó, o Carlos, tá? Que é o ID 4. Então aqui eu coloco a cláusula where. Então eu quero pegar todos os registros da tabela, where, nome da coluna, ID, igual a 4. Tá? É isso mesmo? 4. Então, quando eu abrir agora esse record set, aqui não pode ser read only, porque eu não quero modo somente leitura, vou colocar esse optimistic, eu quero editar esse registro. O que vai acontecer? Vamos exibir uma mensagem, message box rs.recordCount. Executei, ele abriu a consulta. Então eu tenho um record set, que é uma tabela virtual. Quantos registros tem nessa tabela? Apenas um, tá? E esse registro é justamente aquele cujo ID é igual a 4, que no caso é o Carlos, tá? Então temos apenas um registro, esse registro é o registro corrente, é onde o cursor está. Se eu pedir para o Excel exibir para mim em message box, por exemplo, rs nome, qual que é o nome que está no registro corrente? Carlos, tá? Então assim eu tenho acesso a uma tabela virtual, record set, com apenas um registro. Se eu alterar esse registro, agora, vou alterar o registro. Ó. Então aqui, nome, eu quero que seja, digamos, Carlos Silva. Vou mudar de Carlos para Carlos Silva, olha lá. Eu alterei o registro que está no meu record set. Ainda isso não foi refletido na minha tabela, porque eu preciso agora atualizar. Como é que eu atualizo? rs.update.
ok? Eu estou nesse momento atualizando o meu registro, a minha macro está sendo executada. Se outra pessoa agora começar a editar o mesmo registro, ela vai conseguir? Ela vai conseguir, porque aqui eu coloquei o optimistic, então o meu registro não está bloqueado ainda. Ele só vai ser bloqueado quando eu atualizar. Então, ó, update, atualizei. Como eu atualizei, agora Carlos Silva. Apesar de ter atualizado o meu registro, ainda não fechei a consulta, tá? Então, estou com a consulta aberta, porém ninguém consegue mais mexer nesse registro porque eu já dei um salvar, ok? Quando eu fecho a consulta, agora o registro ele é liberado para outras pessoas tentarem adicionar, ok? Diferentemente do Add Lock Pessimistic. Qual que é a diferença entre eles? Vamos pegar outro registro agora. O registro, por exemplo, o registro 3, que é o Pedro. Então, ele vai filtrar. Ó, ele filtrou. Eu abri a consulta com esse tipo de permissão, de bloqueio. Eu tenho um registro. Eu vou alterar o nome do Pedro lá para Pedro Silva. Nesse exato momento eu comecei a fazer a edição no registro. Ainda não salvei. Mas como eu já comecei a fazer a edição do registro, então ele já foi bloqueado. Então, qualquer pessoa que tentar agora instantaneamente alterar esse registro, ela não vai conseguir, mesmo que eu ainda não tenha salvo, porque eu apenas comecei a editar. E esse valor de propriedade, ele me garante isso. Então, se eu apenas comecei a editar, ele bloqueia o registro. O Optimistic, ele bloqueia o registro só quando eu salvo o registro, tá? Então aqui eu vou salvar, fechar, e aqui ele está Pedro Silva, ok? Então essa é uma forma de a gente atualizar os registros, tá? Então eu já ensinei você a inserir, buscar, editar. Agora a gente vai para o próximo passo, que é o passo de deletar, ok? Porém, eu quero voltar aqui num problema que eu esqueci, aqui na macro voltar. A macro voltar, vamos lá. Aliás, na macro editar mesmo que está melhor preparada. Repare que eu tenho um registro aqui, ó, que é o André, que é o registro 6, que a data de nascimento dele está vazia. Ok? Está vazia essa data de nascimento. Vou filtrar esse cara, o Carlos. Não vou alterar nada, só quero filtrá-lo. Ele vai executar normal. Record count, apenas um registro. Eu vou exibir a mensagem, tá? Message box rs.nome, por exemplo. Quero saber o nome desse registro. André, ok. E se eu pedir para ele trazer para mim a data de nascimento? Data de nascimento, assim. O uso de null inválido, por quê? Porque essa data aqui ela não está preenchida, então ele vai dar erro aqui. Eu não vou conseguir ter acesso a essa data, tá? Porque não está preenchida, tá? É um erro. Como que eu resolvo isso daqui? Pior que quando dá esse erro, você nem consegue ir para frente. A gente cria uma variável chamada, digamos, data_n as variant, tá? Data_n as variant. E vamos atribuir a essa variável data_n esse valor, tá? Então, rs vai atribuir a essa variável esse valor. Message box, vamos exibir o valor de data_n. Isso aqui ele vai dar o mesmo erro. Vou clicar aqui. Ele atribuiu o valor nulo para a variável, para variant, para nossa variante. Vai dar o mesmo erro, ele não exibe um valor inválido, tá? Então como é que eu pulo esse erro? Tá? Como é que eu escapo desse erro? Eu apenas verifico se ele é nulo. Então, if is null. Então se isso aqui for nulo,
ou se isso aqui se for igual a false, ou seja, se then, eu estou verificando se isso aqui for, se is null, vai dizer se ele é nulo ou não. Se for nulo, então isso aqui vai ser verdadeiro, tá? Porque eu estou afirmando que ele é nulo, então é verdadeiro. Se ele não for nulo, então isso aqui vai ser falso, tá? Porque eu estou afirmando que ele é nulo e ele não é. Então isso aqui é falso. Então, como isso aqui é falso, isso aqui é igual a falso. Então eu vou exibir o valor do negócio, do registro. Então, message box data n, tá? Pronto. Então, apenas se o valor não for nulo, eu consigo exibir. Então, eu vou executar ele é nulo, o valor lá do Carlos, ele é nulo, então ele pula. Essa parte não exibe, fugimos do erro, tá? Se eu pegar outro cara aqui agora, por exemplo, o ID4, e executar, ele é nulo, ele não é nulo. Se ele não é nulo, essa instrução aqui ela se torna verdadeira, porque ele não é nulo, então é falso. Ele exibe para nós a data, 1º de maio. Então assim a gente consegue burlar esse problema, né? O ideal é que você não deixe campos de data em branco, tá? Ok, pronto. Agora o que falta para a gente terminar aqui é o nosso, para deletar o arquivo, né? Mas antes aqui na editar, vamos editar realmente o registro. Vamos colocar qualquer coisa aqui apenas para ter um registro editável. Aqui, como nós não vamos exibir nada, então não precisa ter essa verificação, tá? Não estamos exibindo, só se for exibir alguma coisa. Nesse caso não precisa. Vamos editar então. Então o registro, seja qual for, eu quero editar. Eu quero que o nome seja igual a Marcos. Eu quero que depois a data de nascimento seja igual a date, que é a data atual. Quero que o peso seja igual a 80,65. Eu quero que o campo observação, OBS, seja igual a o teste edição, tá? Então esses códigos aqui vão alterar um registro qualquer. Aqui está o registro 4, tá? Então ele vai buscar o 4 aqui e vai alterar o 4. Clicar aqui, ó, cliquei de novo, atualizar, tem que esperar um pouquinho, ó, atualizou agora. Marcos, tá? 80,65, teste edição. Estou filtrando apenas um registro por vez pelo ID, que é um número que não se repete. Eu posso filtrar vários registros por vez. Se eu tiver vários marcos aqui, por exemplo, e aqui eu colocar where, o campo marcos, like, o campo nome, like, marcos, ele vai filtrar vários por vez. E aí, quem que isso aqui vai editar? Isso aqui vai editar sempre o registro corrente. Tem que fazer lá o move next para ir editando um por um, ok? Consigo editar todos de uma única vez? Sim, através de um outro comando SQL, o update, mas não é o caso desse vídeo. Como eu falei, na plataforma tem todos esses outros conceitos com mais detalhes, tá? Mas apenas para falar para você que existe essa possibilidade sim, de filtrar vários registros de uma vez e atualizar todos eles de uma única vez. Última parte da nossa aula, deletar um registro. É exatamente a mesma coisa, Vou copiar todo esse código, Ctrl C, vou criar um módulo novo, vou chamar esse módulo de mdeletar, e aqui vou criar a macro subdeletar, tá? Ok. E agora, eu não quero fazer nenhuma edição, então não precisa ter isso aqui. Eu quero fazer apenas um delete. Então eu abri a minha record set, minha tabela virtual, vou pegar o método delete, tá? Depois que eu deleto, eu atualizo.
Registro número 4. Quem que é o 4? É o Marcos. Esse cara vai ser deletado da base de dados. Executei, parou no stop, executei, atualizar, o Marcos desapareceu, ok? Então aqui a gente finalizou a nossa aula. Esses stops eu vou tirar daqui, vou deixar assim, né? Depois eu vou disponibilizar o link aqui para você baixar o arquivo, vou deixar no Google Drive lá tudo, os códigos, tá? É apenas para você consultar, aprender, ver ali como eu havia dito, é uma aula ela é completa, porque eu ensinei vários passos, porém é introdutória, eu não entrei com mais... eu não me aprofundei em conceitos mais avançados de banco de dados, como por exemplo esses parâmetros de cursor type, de lock type, tá? Que são parâmetros importantíssimos, tá? Outras formas de utilizar a instrução SQL, utilizamos aqui o método add new. Tem uma outra forma chamada insert into, de inserir dados na base, tá? Então o SQL é muito amplo, tá? É uma área muito interessante também, tem muita coisa para estudar. Repara o seguinte, vou salvar isso aqui. Se eu entrar com um registro novo agora, aqui no Axis mesmo, por exemplo, Márcio, ele vai vir para o 7. Eu quero que ele não faça isso, quero começar do zero, quero começar a contagem de novo. Eu já terminei o meu programa, agora eu quero botar para rodar. Então aqui, o que você faz? Né? Você vai clicar em modo de exibição. Esse campo que está com numeração automática, você deixa como número, tá? Chave primária você tira, salva o teu negócio aqui, tá? Deleta todo mundo aí. Vem aqui ó, em ferramenta de banco de dados, compactar e reparar banco de dados, tá? Vai fazer isso aqui. Tua tabela, você vai clicar aqui de novo em página inicial, módulo de exibição, coloca de novo como chave primária e numeração automática, tá? Salva. Aí quando você for inserir um registro, ele vai ser o primeiro de novo, tá? Primeiro e assim por diante, ok? Então eu vou salvar aqui. E essa aula aqui, ela está finalizada. Espero que tenha ajudado para quem está começando, né, nessa área do SQL. Tá? Se você gostou desse vídeo aqui, não esquece de dar o like, isso ajuda muito o nosso canal. Comenta o que você achou, sugestões, ok, galera? Então um forte abraço e até a próxima.